Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, com o céu do ingresso do Sol no signo de Capricórnio, o mês, a passagem com o Sol em Capricórnio, a Lua Nova em Capricórnio e outras configurações celestes importantes que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. O Sol vai ingressar em Capricórnio no dia 22 de dezembro e fica ali um mês inteiro, 30 dias, passando pelo signo de Capricórnio até entrar em Aquário. E no dia 26 de dezembro, a Lua, vai ser uma Lua Nova, que não é uma Lua Nova qualquer, é um eclipse solar. Aliás, falando nesse eclipse solar, fique aí esperto para ver o vídeo sobre as previsões de 2020, onde ele é abordado com bastante detalhe e com todas as repercussões para o coletivo, para o país, para o mundo, e como é que isso atinge a gente de alguma forma individual também. Basta acompanhar ali o link que vem junto com a descrição. Todo ingresso do Sol num signo vem acompanhado de situações bastante promissoras e outras com as quais a gente tem que lutar, dialogar, duelar. Mas esse ingresso do Sol em Capricórnio vem junto com uma conjunção de Sol com o planeta Júpiter e um trígono do Sol com Urano. Bom, isso aí é excelente para a gente executar, levar a cabo, ter entusiasmo para levar a cabo projetos que são lúcidos, que são pragmáticos, que têm perspectivas de longo prazo. Todo o período ali da passagem do Sol em Capricórnio, devido às configurações pré-existentes no momento, é excelente para esses planejamentos, que jogam as coisas para médio e longo prazo, com alguns resultados relativamente rápidos, vez por outra, mas com uma tendência para levar as ideias e os projetos que sejam grandes, para lançar alicerces, para lançar ideias que venham a repercutir financeiramente muito bem, para sensibilizar pessoas com idealismos com ideias humanistas. Então, para a gente entender como é que vai ser esse mês, vamos pensar que o mês começa com o Sol em conjunção com Júpiter e em trígono com Urano, que, traduzindo do astrologuês ao português, tem uma característica de reunir ideias lúcidas, pragmáticas, junto com outras pessoas que tenham mais ou menos a mesma diretriz, com entusiasmo, mas ainda assim com o pé no chão, para colocar tudo em prática. Normalmente, essas coisas que são colocadas em prática nesses dias, mesmo muito perto ainda das festas de fim de ano, ou ainda que sejam apenas ideias colocadas inicialmente no papel, elas tendem a dar excelentes resultados. Podem ser aquelas características, aquelas situações que envolvam um novo aprendizado, uma reconversão filosófica, ou ainda pode ser alguma coisa que envolva um aprendizado em nível superior, pode ser uma conversão filosófica, você lê um livro e de repente descobre que estava indo num caminho que não era muito pragmático, que não ia ter muito funcionamento, muito resultado, e muda um pouco de direção, normalmente é para melhor, com bons resultados. É uma fase em que a gente pode incluir amigos em algumas ideias inovadoras, vanguardistas, mas que sejam preocupadas com colocar ordem nas coisas, ordem na casa, ordem no sentido de aqui, a partir deste momento, vamos fazer as coisas funcionarem e terem repercussões de longo prazo. É uma fase muito boa também para planejar viagens, sobretudo se as viagens forem não só para divertimento, isso também, mas viagens a trabalho, viagens que permitam que o indivíduo possa se educar, que possa formar laços, bons networkings. Isso aí é fundamental durante uma fase como essa, pensar em como é que as suas ideias reverberam na cabeça de outras pessoas e formar esses grupos de afinidade para dar início a grandes projetos. Então a Lua alcança o Sol no dia 26, que é a lunação e também o eclipse. Sabendo que essa Lua nova, quando alcançar o Sol, também vai alcançar o planeta Júpiter e aquele trígono, aquele bom aspecto com Urano. Isso vai também multiplicar os benefícios que esses dois fatores têm, sobretudo nessa primeira semana a contar do dia 22, que é justamente aquela época em que é bom para planejar as tais viagens às quais eu já me referi. Os estudos superiores, as conversões filosóficas, as motivações sobre as diretrizes, das crenças, quais são os significados, as bússolas norteadoras do modo como você encara a sua vida e atinge um sentimento de propósito. É uma fase em que a gente tende a ganhar
uma perspectiva maior, né? A ter propósitos renovados. E junto com todo esse entusiasmo, disparar ações que possam ter resultados e benefícios duráveis. Afinal de contas, tudo está acontecendo ali em Capricórnio, que é um signo ligado justamente à ideia de durabilidade. Nos dias 28 e 29 de dezembro, sucessivamente, a Lua em trânsito vai encontrar a conjunção de Saturno-Plutão e logo depois, lá no dia 29, vai encontrar Vênus. A conjunção Saturno-Plutão lá no dia 28 já mostra que essa passagem ali de alguns dias, né, a partir do dia 22, 26, 2 dias depois, aquela tendência, aquela energia bacana, aquela coisa super otimista, ela começa a mudar de tonalidade. Muita gente pode ter que encarar situações em que há rupturas, quebras, algumas decepções, algumas coisas que a pessoa está tentando alavancar nesses dias vão ser interrompidas. A gente tem que lidar com gente autoritária, impositiva demais, rancores. Muito cuidado aí nesse dia 28 com rancores. Não esquece, está no final do ano, dá uma relevada, espera passar pelo menos, para dar tempo até de sedimentar tantas mágoas, tantas coisas que ficaram ditas, não ditas ou mal interpretadas e ninguém tinha dito coisa nenhuma. É preciso ter um tempinho para dar para que aquela situação se sedimente e que também, principalmente, as formas com que os indivíduos abordam as situações cáusticas, né, difíceis e rancorosas, possam também sedimentar esses sentimentos e essas percepções de que as pessoas talvez não se comprometam, que está faltando isso, que está faltando aquilo, que as pessoas não têm empenho e que só você tem que fazer esforços. Muita gente vai começar a achar que tem que carregar o mundo nas costas durante esse dia, né? É a hora em que a gente tem que pensar se não vale a pena a gente aprender a delegar algumas responsabilidades ou pelo menos falar assim, não, com isso eu não vou me envolver. Ainda assim, isso vai ser um dia muito interessante para purgar males, né? Para limpar as coisas, para abrir caminho emocional para o dia 29, 30, né? Que são dias de preparo ali para a virada do ano, em que é a fase em que as pessoas, ainda depois do Natal, né, continuam se dando presentes, fazendo pequenas gentilezas. Então é a hora que, se a pessoa que tiver lidado bem ali no dia 28, 27, 28, com essas energias tão drásticas, tão dramáticas, intensas e então, tantas vezes dolorosas, né, de situações que já ocorreram, no dia 29, lá na virada do dia 29 para o dia 30, isso pode mudar bastante de figura e é uma fase, né, um tom geral na coletividade em que as pessoas estão dispostas a fazer acordos, em que estão dispostas a ceder. É muito bom para namorar, né? A Lua fazer conjunção com Vênus é bom pra caramba para tomar aquele vinho à luz de velas, ou então sair para passear com uma pessoa que se gosta, ou então reunir os amigos para comemorar alguma coisa, mesmo antes da comemoração. Então é excelente essa fase aqui para dar uma relaxada. A Lua vai estar em Aquário, fazendo já uma conjunção com a Vênus, que está também em Aquário. A segunda semana, a contar do dia 22 de dezembro, com o ingresso do Sol em Capricórnio, vai ter 2 aspectos excelentes sobretudo do ponto de vista imaginativo e da forma de se comunicar inspiradamente. Um deles é o Mercúrio em trânsito em conjunção com Júpiter e a Lua também em trânsito vai fazer uma conjunção com Netuno, tudo ali nesse período. Em especial no dia 31 de dezembro. Olha aí que dia bacana para uma virada de ano. Que coisa legal para um Réveillon em que se deseja de coração um bom 2020, apesar de todos os percalços que nós, que já fizemos várias leituras de tendências para o ano, já sabemos que vai ter, mas tem percalço, mas tem oportunidade também. E aqui é a hora em que a gente consegue focar nessas oportunidades, e não apenas nas mensagens retóricas de boas festas e coisa legal, que dê tudo certo, que tenha prosperidade, mas sim no pensamento que leva pragmaticamente, olha Capricórnio, leva pragmaticamente a essa prosperidade por causa do empenho colocado nas coisas. É a hora da gente colocar a cabeça no lugar e falar assim, essas promessas que eu estou fazendo nesse final de ano, essas eu vou cumprir nem que seja na marra. Muita gente pode ficar inspiradíssima
não apenas com as mensagens, mas com a forma solidária com que os outros tendem a abordar, né? Então todo mundo se aborda de uma maneira mais solidária durante uma fase como essa. Mas aí você pode dizer, pô, mas é fim de ano, isso é normal, todo mundo faz. Sim, sim, verdade. Mas nem precisaria ser final de ano. Lembra que isso aqui vai acontecer durante pelo menos uns 4, 5 dias. É a órbita da conjunção, é o período de tolerância ali, de funcionamento dessa conjunção. Então vai começar antes do fim do ano, vai terminar depois da passagem do ano. E repito, nem precisaria ser festa de fim de ano para ser uma coisa bacana pra caramba. Você pode ter essas inspirações duráveis, né? As coisas podem ficar além do período em que a gente comemora, seja lá pelo que for, né? Ainda nessa mesma segunda semana, a contar do ingresso do Sol, lá pelos dias 4 e 5 de janeiro de 2020, a Lua vai fazer uma conjunção com Urano. É dia de reunir amigos, fazer projeto para o futuro, conspirar para fazer alguma coisa boa, romper com as limitações, as repetitividades do dia, especialmente ali na parte da manhã do dia 5 e no final do dia 4, né? É muito bom também para trocar aparelhagens técnicas, né, tecnológicas, equipamentos que estejam obsoletos. É a hora em que você pode planejar comprar alguma coisa ou efetivamente estar recebendo alguma coisa que seja mais avançado, fazer upgrades de toda a ordem em si, em seus equipamentos ou em suas ideias, né? Talvez é um período em que a onda é uma onda humanista, né? Vamos pensar que o indivíduo não é tão importante quanto a relação desse indivíduo com a coletividade. E se precisar de favor de amigos, essa é uma fase, né, dias 4 e 5 de janeiro, uma fase muito boa para fazer esses contatos, né, acionar o networking. A terceira semana, a contar do dia 22, também vai ser muito interessante, especialmente ali no período que cobre os dias 8, 9, 10, 11 e 12 de janeiro de 2020, em que a gente vai ter dois aspectos favoráveis justamente com Netuno, até prolongando aquela tendência mais idealista, mais assistencialista, mais imaginativa, mais voltada para as artes, para a transcendência da mente, para a busca de ultrapassagem da consciência ordinária e do cotidiano, das situações cotidianas ordinárias. Até mesmo quando a pessoa está trabalhando no seu dia a dia, a tendência é ela suplantar aquelas condições de repetitividade comum, tende-se a ficar um bocado mais criativo, né? A criatividade está no ar, junto com a solidariedade, com a bondade. Então, o ingresso, né, o comecinho do ano, ele já vai ser muito legal, até porque a gente, com o Sol em sextil com Netuno, Mercúrio também em sextil com Netuno nesses dias, a tendência é comunicar com gentileza, é comunicar com compaixão, é despertar compaixão. Podemos até ver situações coletivas como campanhas de solidariedade sendo um pouquinho mais difundidas no coletivo, nas redes sociais e coisas similares. Já a quarta e última semana da passagem do Sol em Capricórnio, essa aí é um pouquinho crítica, assim. Já estaremos já no comecinho do ano, o ano efetivo, já está saindo daquela ressaca lá do começo do ano, também já está se colocando o pé no chão depois de todos aqueles influxos de idealismo, compaixão, solidariedade, percepção do outro e transcendência, né? Transcendência que eu falo metafísica, religiosa, filosófica, seja de que linha for. Mas lá no final, lá quase chegando já no finalzinho do Sol em Capricórnio, no fim de janeiro, de 10 a 20, o Sol vai encontrar a conjunção, aquela difícil conjunção de Saturno com Plutão. Aí as crises que já são esperáveis, né, ao longo do ano todo, começam a disparar ali. A gente já vai ter na lunação, no dia 26 de dezembro, um pequeno vislumbre do que isso vai ser. E ali com o Sol ativando essa conjunção, lá nos últimos dias de Capricórnio, entre 10 e 20 de janeiro, uma tendência a retomada dos aspectos mais críticos, das dificuldades de relacionamento, das imposições de poder, das lutas de um contra o outro para ter poder, para ter destaque, para ter visibilidade, para ter a situação de controle na mão. Então ali volta a valer a pena aquela
aquela mão na consciência para que as disputas não sejam exageradas, para que não haja um radicalismo, para que não haja um excesso de ações conservadoras demais. Assim, a minha posição é essa, daqui eu não saio, vou fincar pé, não há diálogo. Isso aí é bastante complicado numa fase assim. O que esses dias aí tem de bom? É aquela hora em que a gente pode usar alguns recursos que a gente tenha guardado para fazer algum investimento, mesmo que a gente fale assim, poxa, isso aqui é um investimento que eu preciso que dê certo, eu não posso abusar desses esforços, né? A coisa tem que ser muito pragmática, muito lúcida, e usa esses recursos para colocar alguma coisa realmente muito eficaz em prática. Normalmente, se for comprar equipamentos para trabalhar, normalmente se for contratar alguém, ou se ainda for assumir isso, principalmente assumir uma grande responsabilidade, se prepare para ser criticado, ainda que você não tenha nem começado a fazer alguma coisa, mas se prepare para ser criticado e ser um especialista tratado até como aprendiz, se for o caso. Mas isso é uma coisa passageira que você pode dominar, pode melhorar na medida em que você oferece resultados ao invés de bate-boca. Bate-boca, você só vai alimentar o crítico e o provocador, não vai adiantar nada. Isso é uma mensagem que eu gosto de repetir, mas quando toca Plutão, e Plutão quando está numa situação crítica como essa, não vale a pena alimentar o obsessivo, aquele que fica tentando agir de maneira persecutória. É isso. Gente, espero que essas dicas ajudem a gente a lidar melhor com as realidades que virão por aí. E é isso. Eu sou Carlos Holanda. Se você gostou do vídeo, se você quer continuar acompanhando, se você gosta de astrologia e quer aprender mais, se inscreve aqui no canal, toca ali no sininho para acompanhar as notificações, as novidades. Acompanhe aqui a descrição do nosso vídeo com o link para os cursos de astrologia na nova plataforma de EAD. Não esquece, está lá carlosholanda.com.br. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.